Vamos conversar com ele então e vamos saber tudo o que for necessário para a gente sobre esta área, fonoaudiologia. Abre a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com o Eduardo Brito aqui no programa Bom Dia, tudo bem? Bom dia, Jô. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia pessoal de casa. Seja bem-vindo ao TV Sul Mulher e a Araranguá de volta, né? Muito obrigado, é um prazer enorme, a nossa rainha do sul catarinense, a nossa Araranguá, né? Jô, hoje de manhã eu não fui na academia. Ah, não foi? Hoje eu viu? não fui. Bom, realmente, né, Jô, a fono é uma área que está em ascensão. Os últimos anos tem sido elegida como a área que está em mais ascensão dentre as áreas de profissionais da saúde. Tem se feito muito necessária, né? A gente vê que ainda tem uma demanda muito grande da população e poucos profissionais para darem conta da demanda, né? Assim como eu entendo, e na verdade nenhuma dúvida é boba. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem perguntar. Eu também penso assim, Eduardo. Nenhuma dúvida é boba. Às vezes a gente, né, acha que está bem informado de tudo, né? Porque a gente tem acesso a tanta informação, mas eu percebo, assim, que às vezes tem informações básicas, assim, que a gente desconhece, né? Então é sempre bom termos essas oportunidades, assim, para trazer esclarecimentos. Porque às vezes a pessoa pode estar precisando de algo dentro de alguma área, né, da saúde, enfim, e ela não tem essa ideia, ela não imagina, né, que de repente essa área pode vir auxiliá-la. Então, em que áreas a fonoaudiologia atua? Realmente, a gente tem registradas oficialmente cerca de 14 áreas. Tá. Assim como as especializações da medicina, né, otorrino, cardiologista, gineco, a gente tem as nossas especializações. Das principais, das que são maiores, que englobam mais outras áreas, que depois vão ter sub-áreas dentro delas, a gente tem linguagem, que vai trabalhar essas questões de desenvolvimento da nossa linguagem humana dentro da cognição, habilidades cognitivas e neurológicas. Casos muito famosos de linguagem que hoje em dia está muito alto são os casos de autismo, TDAH, né? Mas a gente trata isso em adultos também. Então, linguagem é uma grande área. A gente vai ter a disfagia, que é essa dificuldade de engolir ou de deglutir, nos termos técnicos, né? Que pode vir pela idade, pode vir por um acidente que a pessoa teve, fraturou alguma coisa na região da cervical. Pode vir por um AVC, um derrame ou uma retirada por conta de alguma parte da garganta por câncer, né? Então a gente trabalha com essa parte de reabilitação também da deglutição. A gente vai ter voz, e aí voz, qualquer distúrbio da voz que surge em qualquer idade também, desde voz profissional, como você que é uma comunicadora, como professores, cantores, atores, dubladores, até pessoas que não têm a voz como principal instrumento de trabalho, mas venham a ter uma rouquidão persistente, venham a ter algum prejuízo, às vezes alguns homens às vezes não têm aquela muda vocal completa e acabam se incomodando um pouco com a tonalidade da sua voz, né? Então tem essa grande área da voz que trabalha também dentro, o pessoal que tem câncer também que precisa retirar a laringe, muitas vezes precisa reaprender a falar. Né? Porque perde as estruturas responsáveis ou parte delas e a gente precisa dar um jeito ali, se possível, de trazer a voz e a fala de volta para essa pessoa, né? Tem a fala, daí que é separado da voz a fala. Porque quando a gente pensa em fonoaudiólogo, a gente pensa na fala. Isso. Né? Trata da fala. Bota a gente para falar. E olha, só o que o Eduardo trouxe até agora já assim disparou um monte de pergunta aqui na minha cabeça. Fica à vontade. Vamos em frente. Bom, a fala a gente vai tratar mais... A voz é o instrumento da fala, o combustível da fala, né? E a fala em si é esse movimento articulatório que a gente faz para produzir. Porque só a voz seria, por exemplo, eu fazer um A prolongado. Isso é só a voz. Só a voz. Quando eu boto movimento, quando eu boto palavras, quando eu boto significado e sentimento, vira fala. Entendi. Então a fala é uma questão à parte, né?
que vai envolver toda essa motricidade orofacial que a gente chama, que é essa movimentação dos músculos da face em cima da voz para produzir a fala. Tá. Depois da fala, a gente ainda vai ter a audiologia, por exemplo, que é as pessoas que vão ter dificuldade para escutar, por qualquer motivo que seja. E não só na quantidade que escuta, às vezes precisando botar um aparelhinho, né? Mas também na questão do processamento da informação auditiva, ou seja, eu escuto. Muitas pessoas, por exemplo, escutam bem, mas não entendem bem o que está sendo dito. E aí a gente escuta bem, então o problema não está no órgão mais periférico, está mais central. Então a pessoa não consegue processar aquela informação auditiva. É a famosa pessoa do hã? É. Hã? Hã? Exatamente. Eu conheço uma pessoa assim. Eu sou a pessoa do já tô lá em casa sendo chamada de surda, né? Mas é interessante que a pessoa do tem horas que ela escuta assim, 5 cômodos ela escuta, mas às vezes está do ladinho, Aí eu vou ter uma pergunta, aí nós já temos um bom assunto. Hein? Isso é um clássico, Jô. É um clássico, né? Esse do é um clássico mesmo, é um dos sintomas. Pode ser uma mania e pode ser realmente o início de um... Pode ser, hoje em dia a gente vive tempos muito ansiosos também. Então o que acontece é que às vezes nessa pressa que o digital traz pra gente, a gente pode acabar se acostumando a sempre conferir, a sempre perguntar. Então pode ser um hábito, né? Por conta da ansiedade, pode ser um hábito muitas vezes. Mas eu já li algo que, tipo, realmente nós estamos vivendo uma década, não sei, que a gente está com uma perda auditiva acentuada, independente da idade, pela questão da utilização excessiva de fones de ouvido e tal. Isso é mito ou é verdade? Com certeza é verdade, porque imagina, as crianças de 20, 30 anos atrás não tinham tanto acesso a fone de ouvido. Então acaba que a audição se preservava durante mais tempo. E o problema da nossa audição é que as células que recebem o som, depois que elas morrem, elas não retornam. E aí a única coisa que a gente pode fazer é se acostumar com a nova audição e colocar, por exemplo, às vezes um aparelho auditivo, né, fazer algumas terapias nesse sentido. Mas as células responsáveis pela audição, elas morrem conforme... É normal elas irem morrendo conforme os anos vão passando. Então, assim, é normal a pessoa ter uma perda auditiva. Com o decorrer da idade, sim. A partir ali dos 60 anos, já é normal ter algum declínio então auditivo. Eu tô perto, né, minha filha? Tá tudo certo. Só que não é algo assim que chega a atrapalhar a vida de uma forma muito significativa. Agora, quando a gente está muito exposto a sons altos, como por exemplo o fone de ouvido, profissionais que trabalham em festas, por exemplo, professores em salas de aula, que tem principalmente ensino infantil, que tem muito barulho, ficam mais expostos a um ruído ali acima dos 80 dB, que é uma medida de som que a gente chama, né? A partir dali já começa a ter perda auditiva. É claro que não é uma vez ou outra que você vai ter essa exposição e vai ter perda auditiva. Na verdade, um longo período de tempo, você naquela exposição, aí vai lesando as células e vai tendo dificuldade. E aí pode começar com esse também. Às vezes a gente as pessoas falando, daqui a pouco o filho da pessoa fala com a pessoa assim, que foi? O que tu disse? E às vezes, não, mas tá pertinho, mas tô falando perto. E aí a gente começa a perceber essas dificuldades auditivas, assim. Mas a questão do processamento é mais assim, a audição tá legal, a compreensão é que não tá legal mesmo. Daí. E a última parte da audição... Faz sentido isso, porque a minha queixa com a minha filha é porque ela fala assim, não, porque hoje eu vou no mercado... Ela fala baixinho e parece que ela fala murmurando, daí eu começo, fala direito, fala direito. Fala direito, guria. Qual a idade da tua filha, Ju? 22. Nessa fase que a gente é mais jovem, é muito comum o padrão de fala mal articulado. Isso é coisa de adolescente. Não, gente, é irritante. Porque ela... Eu só não entendi nada. Pode começar tudo de novo. Aí ela fala mais pausadamente, mais alto. O João também. O João fala muito rápido. Eu não entendo metade do que o João fala.
Rápido, Aí, baixinho. nesse caso, quando a gente diz assim, ó, eu vou usar o caso do João. O João fala rápido. O João tem quantos anos, João? 18? Oi? Quantos anos tu tem? 19. O João fala rápido, né? E aí eu brinco assim, João, não entendi nada que tu falou. Nesse caso, pode ser mais essa questão da compreensão ou da audição mesmo? Não tenho como eu descartar uma questão compreensiva sua sem um exame neurológico, não tenho como. Mas assim, Jô, é algo que provavelmente não impacta tanto a tua vida, senão tu também não conseguiria fazer o trabalho que tu faz, que é um trabalho com uma alta demanda neurológica e de compreensão. Difícil tu ser uma comunicadora tendo um problema assim. Mas a gente não consigo te descartar cientificamente. Mas assim, a fala do outro, a minha compreensão depende totalmente da articulação do outro. Por exemplo, você como uma comunicadora, se você fala baixinho, mal articulado e começa a falar assim pequenininho, o público não vai te entender, entende? Então, com certeza, a fala do outro interfere na nossa compreensão. Tanto que uma pessoa falando numa língua que a gente não conhece, ela pode falar alto e claro e a gente não vai compreender. Não vai compreender. Né? Muito bom. Já adorei, gente. Olha quanta informação bacana já. Muito bem. Nós paramos lá em que tu falaste de 14 áreas, né? Isso. Eu vou apresentar as últimas e a gente pode dar seguimento para as dúvidas, né? Para o pessoal saber também todas as áreas. Acho isso muito importante, porque assim, Jô, quando eu entrei... Também acho. Quando eu entrei na faculdade, eu também não conhecia todas as áreas. Olha só. Então, não é obrigação da população saber todas as áreas. Exatamente. E como tu disse lá no início, tem muitas pessoas, e o que me motivou a dar essa entrevista aqui contigo, é que eu vejo, e não é poucas vezes numa semana, pessoas com problemas que se resolvem com um profissional fonoaudiólogo e elas não sabem que se resolve com um profissional fonoaudiólogo. Exatamente essa questão, sabe, Eduardo? Que às vezes a gente nem sabe que especialista procurar para aquilo que eu tenho, porque a gente não tem informação, né? Então, acho, assim, hoje uma excelente oportunidade para a gente trazer bastante esclarecimento. Isso não é culpa da população, alguns outros profissionais às vezes também não sabem, porque é difícil também se atualizar o tempo inteiro. Sim. Mas aí eu estou fazendo a minha parte, digamos assim, como profissional fonoaudiólogo, de informar o que a minha área faz. Essa é a minha obrigação, não é da população, né? Da audição, Jô, ainda tem mais um pedacinho, além da questão de quanto que escuta, como que escuta, ainda tem um equilíbrio, porque o mesmo órgão que escuta é o órgão que regula o nosso equilíbrio corporal. Então, questões de tontura, labirintite... verdade. Óbvio, a diferença dos médicos para nós fonoaudiólogos é que os médicos têm os diagnósticos médicos, que são mais voltados para as questões orgânicas, mais voltados para alguma alteração física, né? E eles vão poder intervir cirurgicamente, medicamentosamente, mas também com orientações de terapia. E a gente é voltado para os diagnósticos funcionais. Então, a gente está sempre trabalhando junto. Ou seja, nessa questão do equilíbrio, um médico provavelmente vai diagnosticar algum tipo de labirintite, por exemplo, né? Que labirintite não é um diagnóstico preciso. E a gente pode ajudar a reabilitar... Aí vai lá dar um remedinho. Isso. Aí ele pode entrar com um remédio e dependendo do tipo de distúrbio do equilíbrio que a pessoa tem, a gente pode entrar com uma terapia funcional, daí trabalhar com algumas manobras de cabeça para devolver aquela regulação do equilíbrio ali do órgão, né? Então, da audição tem essas 3 áreas aí dentro da audição. Eu te falei que era 14, mas vai entrando, né? Sim, vai se desmembrando. Vai se desmembrando. Para sub-áreas, muito bem. Olha aí, ó, viu, gente? Jô, depois disso ainda, a gente vai ter a motricidade orofacial, que é um nome grandão, mas que é difícil a área dessas outras que eu te falei, que a gente não vai usar a motricidade orofacial. É basicamente o trabalho funcional e a avaliação funcional de toda a musculatura do pescoço até o rosto, se está com a força adequada, com os movimentos adequados e exercendo a função adequada, ou seja, respiração, fala, deglutição, que é engolir, e voz. Então, a gente avalia todas essas funções a partir muito da motricidade orofacial, que é essa outra grande área. E aí tem um campo gigante para trabalhar, por exemplo, pessoas com bruxismo, pessoas que fazem tratamento ortodôntico, tem que reajustar a posição de língua, a própria questão
da DTM, da disfunção temporomandibular, que é nessa articulação aqui, né? Eu E já a tive pessoa problema já disso. teve e dói, né? Não, dói e eu tinha medo de rir, né? Porque, como eu sou muito bocuda, eu tô sempre dando risada, eu disse, meu Deus, o dia vai deslocar. Aconteceu com a minha irmã uma vez, deslocou isso aqui, ela não conseguia mais fechar a boca, gente. E a minha fazia crec, 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 crec. Que nem E diz teve uma antigo. vez que trancou. E assim, ó, trancou de quase não conseguir colocar o garfo assim na boca. Aí, né? Exercício, né? E aí tem a articular e a muscular, né? A articular é quando o problema está na articulação, normalmente é quando trava, aí quando tem esses episódios de travar. A muscular ainda não chegou na articular, é mais uma dor muscular, e aí é principalmente aí que a gente entra, né? Com relaxamento de musculatura. Então, deixa eu só entender agora. O fonoaudiólogo, ele vai entrar com essa parte funcional, que seriam os exercícios e tal, e entender, né, o seu... mas ele entende a causa. A gente tem os diagnósticos próprios fonoaudiológicos. Como Tá. o nosso objeto de trabalho é a comunicação humana, qualquer diagnóstico, qualquer distúrbio dessa comunicação humana, seja na fala, na musculatura que faz a fala, na audição que é necessária para compreender a comunicação, na deglutição, que daí acaba que usa a mesma musculatura da fala, então a gente trabalha ali também. A gente tem os próprios diagnósticos, por exemplo, em voz. Um otorrino vai diagnosticar, vamos supor, um nódulo nas pregas vocais de uma pessoa, né? Que é ali como se fosse um calo nas pregas vocais de uma pessoa. A gente vai diagnosticar uma disfonia, que é uma dificuldade na voz, né? Então a gente vai trabalhar em cima do nosso diagnóstico, que é funcional, e do diagnóstico do médico, considerando aquela lesão que existe ali na voz, né? Então a gente tem os próprios diagnósticos e não tem como tratar sem saber a causa, não tem como. O que a gente faz é um complemento, digamos assim, a gente aprimora, né? Que a gente não fica só na causa orgânica, a gente vai para a causa funcional também. Tá. Porque a maioria dos problemas, na verdade, tem uma causa comportamental, né, Ju? Por exemplo, sim. a voz, se você tem o costume de falar muito alto o tempo inteiro, não adianta você ter ali um calo, ir lá fazer a cirurgia, tirar e manter o hábito, porque vai voltar o calo. Porque o que fez o calo surgir foi o hábito. Então, tem que ter uma avaliação funcional. Tô achando que hoje eu vou levar umas lambadas aqui, minha filha. Ai, Jesus do céu. Eu já tive, Eduardo, eu fiquei 2 semanas sem voz. Opa! Sem voz. Que ano foi aquilo? 2022 ou 23. Fiquei 2 semanas sem apresentar o programa e, assim, voltei de teimosa, né? Porque não seria o momento ainda. Sem voz. Fui no otorrino, daí tinha lá esse calo aí, inflamação, sei lá o que é. Tá. Nas pregas vocais, que a gente chama erroneamente de cordas vocais, né? Mas tá tudo bem. Tá tudo certo, tudo bem. né? E tá aí, ele me deu... como é aquele remédio que toma que fica inchado? Como é? Corticoide. Corticoide. Eu não gosto de tomar remédio, né, gente? Então eu tenho... Mas tudo bem, quando a gente precisa, a gente precisa. Fiz o tratamento direitinho, fiquei sem trabalhar, né? Porque não tinha voz mesmo, né? O que fazer? Gente, que desespero. É um desespero você querer falar e você não pode. Aí você vira uma pessoa que só faz mímica, né? Ou você anda com uma plaquinha assim escrevendo, não tem outro jeito, né? E foi muito desesperador. E ele me encaminhou para um fono. E eu fiz. E aí? Fiz, né? Mas a gente, como humanos que somos, né? A gente faz ali aquele tempo ali para resolver o problema, né? E não segue. Porque o certo, uma pessoa como eu, que, né, é o meu instrumento de trabalho, seria fazer os exercícios todo dia, né? Falar mais baixo,
Uma série de coisas que eu aprendi, só fiz aquele tempo ali. Voltou a voz, ó. Voltou tudo pro mesmo padrão, né? Então, quem me garante que daqui a pouco ali na frente eu não vá ter novamente? Claro que existia um fator aí que mudou, importante. Eu ainda era fumante, né? Então, eu acho que eu estava parando de fumar nessa época. E aí ele falou, ó, tem que parar com cigarro, não tem jeito. Tem jeito. Tu já causou bastante dano, né? O pai das minhas filhas, que também é comunicador, que muitas pessoas conhecem, o João Paulo Besser, que trabalha em outra emissora de TV lá em Criciúma, e na Rádio Eldorado, e, meu Deus, ele faz isso desde que, sei lá, desde os 17 anos também ele é comunicador, ele teve que operar. E foi também, assim, assustador, porque quando a voz dele começou a voltar, veio diferente. E foi um negócio muito estranho. Depois, com o tempo, a voz dele voltou ao normal, assim, a voz que a gente conhecia, né? Uhum. Porque é tão louco, gente, a gente ouvir uma pessoa falando, que tu conhece a voz da pessoa e depois ela tem uma voz completamente diferente. Então, ele chegou a ter que ir para a cirurgia. Eu, graças a Deus, consegui, né, naquele momento ali, com a medicação e com o trabalho da fonoaudióloga, resolver, né? Foi até rápido, assim, né? Mas são 2 casos aí que eu tenho na pele, assim, a experiência. Ele chegou a fazer pós-cirúrgico, Jô? Com fono? Eu não sei, mas provavelmente. Dentro dessa área de voz, que é uma área que eu tenho um pouco maior expertise, tu vê, né? É teu instrumento de trabalho. E aí, como tu falou, mudou, resolveu, mas acabou voltando para um padrão semelhante. E realmente o mais difícil na voz, na saúde no geral, mas a voz é uma coisa muito particular, porque ela nos representa e a gente tem um jeito que a gente gosta de falar, né? E às vezes a gente gosta de falar bastante, de falar alto, e tá tudo bem. Só a gente tem que ter aí alguns cuidados para poder manter durante a vida falando bastante e falando alto, e aí exige ter um contrabalanço. Eu vou ter meus momentos em que eu falo dessa forma, com um certo preparo, antes e depois eu vou ter meus momentos de silêncio para poder ter próximos momentos falando assim também durante a vida. E quando a gente pensa, por exemplo, nesse caso que tu comentou, bom, eu tinha ali uma questão ali na voz e fiz os exercícios e, de fato, é teu instrumento de trabalho assim como um atleta. Porque o que faz a voz são 2 músculos desse tamanho, muito pequenos, que são as pregas vocais. E elas se encostam uma na outra, igual a boca de balão, e quando o ar passa, elas se encostam e aí vibra e sai o som. Só que são 2 músculos muito pequenininhos. Você imagina um atleta que corre essas Olimpíadas e tudo mais, se ele não se preparasse para correr e fosse correr aquilo, ele ia se lesionar na certa, né? Até um ponto em que ele não conseguiria mais correr. E a voz é da mesma forma. O profissional da voz é colocado pelo Ministério da Saúde como um profissional da voz, porque a demanda vocal dele é de um atleta. E aí a gente entra os comunicadores como você, os cantores, dubladores, os professores, né, que também falam muito. E o que precisaria fazer? Que como você conheceu na terapia, um bom exercício de aquecimento vocal para a musculatura se preparar para aquela demanda. Então, eu fazia, né? Depois parei. A única coisa que ficou é que eu como maçã todo dia. Então, mas maçã é um grande mito para voz. Mito? É totalmente Não acredito, Eduardo! Maçã é um total mito para voz. Barbaridade! Eu bem parceira comendo minha maçã para minha voz. Sério, Eduardo? Então, aí dá vontade de puxar a orelha, né? Porque o que é cientificamente comprovado que é o exercício, ela abandonou. Aí a maçã ficou. Ai, Jesus amado, olha aí, ó. Mas, Jô, assim, ó, você manteve a sua rotina de atleta,
Então você precisa manter o seu condicionamento físico. Então são os exercícios de aquecimento e depois tem que desaquecer. Porque o músculo está ali naquele aquecimento todo, e eu não sei se tu já teve essa experiência, mas tem muitas professoras que têm essa experiência de chegar em casa e a família falar: mãe, fala mais baixo, a gente está em casa, não precisa falar tão alto. Ah, sim. Aconteceu já? Sim, imagina. Porque o teu músculo, o teu modo de falar também está aquecido para o teu trabalho. E aí tu chega em casa naquele mesmo modo. Então a gente tem que fazer um desaquecimento da musculatura para te chegar em casa falando baixinho, falando normal, né? Falando pouquinho, porque não precisa entregar tanta performance em casa de voz, né? Mas tem que manter, principalmente vocês que são profissionais. Tem que manter. E tu comentaste que tu atua bastante nessa área, assim, com profissionais mesmo. Isso, na faculdade eu fiz um projeto de extensão da faculdade que era atendimento voltado a profissionais da voz. Então eu fiz durante 4 anos. A gente atendeu lá muitos pacientes cantores, né? E aí com uma demanda vocal gigantesca lá em Florianópolis. Muitas vezes era, ao mesmo tempo que era cantor, era professor de música e professor de música infantil, que é mais difícil ainda com as crianças, né? Tem que falar mais, tem que às vezes chamar atenção, aquela coisa toda. Então a demanda que eles tinham eram gigantescas. E aí a gente tem que achar uma forma de ainda, frente a essa demanda gigantesca, ainda dar mais uma coisa para o cara fazer, que é um exercício para preparar a voz. Então muitas vezes a gente adapta, faz alguma coisa mais curta, ou tem algumas orientações de saúde também, como tomar muita água para hidratar, né? Tá sempre hidratado. Isso eu melhorei muito. Principalmente com essa questão, por exemplo, que você teve aí um momento da sua vida em que você fumou, existe um efeito deletério do cigarro na garganta, que é essa redução da saliva. Então, quem teve esse hábito durante algum tempo precisa reforçar ainda mais na água, porque tem um pouquinho menos de umidade ali por conta de um efeito deletério. Então, tem que dar uma caprichada sempre na água, tomar ali essa quantidade que sente que não fica com sede, e aí garante uma hidratação boa, porque se tiver seco, a vibração das pregas vocais vai dar atrito, e aí machuca elas muito mais facilmente. Né? Mas esses episódios assim de ficar sem voz são muito comuns, principalmente em mulheres, Jô. Ah, é? Sim. Inclusive, isso era uma coisa que eu pensei muito sobre para trazer aqui na TV Sul Mulher, que ser mulher praticamente é um fator de risco para ter problema de voz. Não, ser mulher é fator de risco para tanta coisa, Eduardo. Meu Deus, olha. Então fica assim um alerta. É né? mesmo? Por conta da anatomia. As pregas vocais das mulheres têm uma proporção 1:1, ou seja, um de largura, um de comprimento, Tá. e são menores que as masculinas. O que? Centímetro? Centímetro, praticamente. É 1,3 centímetros. Isso é uma prega vocal? E isso é uma prega vocal. 1 centímetro? 1 centímetro. 1 por 1? Não, é um pouquinho mais, Tá. já, é um pouquinho mais. Acho que chega ali uns 2 centímetros e pouquinho. Tá. É porque depende muito Certo. da pessoa. Mas é um tantinho assim. É uma coisa bem piquitita. Tá. E o do homem? E o do homem é um pouco maior, quase o dobro maior. Quase o dobro. Quase o dobro maior. E aí o que acontece? Uma musculatura muito menor, ela é mais frágil. E uma musculatura maior, mais robusta, ela é mais forte, ela é mais resistente. E aí o que acontece? Um homem com uma demanda vocal X e uma mulher com a mesma demanda vocal, com a mesma quantidade de uso da voz, é mais provável que a mulher desenvolva um problema do que o homem. Porque a musculatura dela é um pouco mais frágil para a demanda vocal do que a masculina. E a mulher grita mais, né, gente? Ô, guri, vem aqui. Grita com a filharada e grita. E professora em sala de aula, gente, é um desafio, né? Pensa aquela turma que não fecha a matraca, fica aquele zum, zum, zum. Por isso que ainda bem que eu larguei o magistério, né, gente? Fugi do magistério, porque a essa altura eu não ia mais ter voz, né? O que mais me preocupa mesmo é isso que tu comentou de deixar o trabalho. Porque como o principal instrumento de trabalho de vocês e de remuneração é a voz, se fica tendo muitos problemas de voz ou hábitos que vão gerar problemas de voz, vão gerar afastamento, vão interferir na qualidade de vida de vocês pela remuneração, pelo apego que a gente tem pela voz, Sim. porque né, é uma voz artística, é uma voz que tem uma estética que te representa, né? As pessoas te conhecem pela tua voz. E a gente sabe que a nossa credibilidade também vem da nossa voz.
Então é uma coisa que, por isso que eu reforço muito e tento passar sempre essas questões de saúde vocal para quem é profissional da voz, porque isso vai interferir, se não interferiu ainda, vai acabar interferindo no trabalho da pessoa, no trabalho, na qualidade de vida. Nossa, eu tô com 1 milhão de perguntas aqui na minha cabeça. Eu vou fazer um rapidinho aí, vou chamar os nossos apoiadores culturais, tá? Bem rápido. E aí, na volta, vamos dar sequência aí. Se você aí de casa tem alguma pergunta, tem alguma dúvida, queira aproveitar, tá? O pessoal da noite que estará assistindo a reprise deste programa e tiver alguma dúvida, pode encaminhar para o nosso WhatsApp, tá? Pode encaminhar para cá. A gente vai ver a pergunta amanhã e a gente encaminha o doutor e ele manda a resposta aqui para nós, tá? Não vamos deixar ninguém sem resposta. Isso não é o problema. Precisar, ele faz até um vídeo aí pra gente e responde, tá? A nossa intenção é ajudar, né? Então, tirar as dúvidas aí, tá bom? Então, João, traz rapidinho aí os nossos apoiadores, vou descansar a minha voz. E a gente volta seguidinho. Cada região de Santa Catarina tem seus próprios desafios. E é por isso que a Assembleia Legislativa criou as bancadas regionais. Um modelo inovador em que deputados de diferentes partidos trabalham em conjunto na busca de soluções para problemas que afetam diretamente cada uma das 6 macro-regiões catarinenses. A bancada do Vale do Itajaí, por exemplo, está discutindo ações de projetos voltados à mobilidade urbana e à saúde na região. Hoje tem futebol ao vivo. Te peguei. Fala que não assiste mais TV, mas tá aí assistindo teu futebolzinho, né? E o teu time, hein? Tá fazendo bonito? Ó, até os secadores estão vendo. Porque você tá na TV, todo mundo vê. O TV Sul Esportes é a casa do esporte amador e profissional da região sul. Aqui você acompanha todas as emoções, histórias e resultados em primeira mão, de segunda a sexta a 1h da tarde. E o nosso esporte é mostrar você. Minha gente, ó, presta atenção aí, hein? Quem é muito gritão aí, né? Fica gritando com a vizinha, xingando todo mundo, ó. Baixa a bolinha aí, senão daqui a pouco vai ter que marcar uma consulta aí com o doutor Eduardo. Ou aquece antes de gritar, né? Então tu vai ensinar a gente a aquecer. Aquece antes de gritar, por favor. Quem quer brigar aí, que levantava, não, né? Não vamos ensinar ninguém a brigar. Vamos deixar um exercício para todo mundo, geral, depois. Pode ser? Pode ser. Que todo mundo deve fazer, independente de idade, tá? Vamos deixar aqui de presente aqui uma dica. A Claíra aqui da sapataria Maria Lucila, eu até tô falando mais baixo, gente, olha, viu? Tá se regulando. Para eu não levar um xingão aqui. Não. Ai. Bom dia, quanta informação, muito bom, um abração. Doutor, a gagueira aos 6... Ah, boa, hein? Aos 6 anos é normal? Meu filho, quando está ansioso na escola, principalmente não consegue falar. Tem épocas que está mais, outras diminuindo. Tem época que está mais, né? Mais do que outras. E iniciamos a terapia, ela falou. Opa. Bom, como que é o nome dela, Jô? Clair. Clair. É uma ótima pergunta, Clair. Existem 2 tipos de gagueira. Existe a gagueira propriamente dita e a gagueira da infância, né? Que ela vai ocorrer ali, às vezes, até os 12 anos de idade. Existem alguns autores que falam em 6 anos, outros em 7, e o que fala mais tarde fala em 12 anos de idade.
E a diferença, de fato, vai ser descoberta numa avaliação fonoaudiológica, uma avaliação de fala, e tem alguns protocolos, como o protocolo de Iowa, que vai direto para a gagueira. A gente vai ver qual é os tipos de gaguejar, né? A gente poderia ver que tipos de gaguejar que ele tem. Alguns são específicos da gagueira propriamente dita, e aí é aquela que vai acompanhar o indivíduo durante a vida, mas tem manejo, tem terapia, tem tratamento. Tratei bastante paciente gago já lá na universidade e tiveram resultados maravilhosos, assim, de conseguir controlar, de conseguir regular e reduzir bastante os episódios, porque causam um desconforto muitas vezes na pessoa, né? Até bullying, né? Bullying na infância, no adulto também muitas vezes causa bullying. E teve um caso muito interessante que o paciente ele tinha uma situação que ele precisava discutir com alguém. E ele ficava muito irritado porque ele não conseguia discutir com a pessoa porque gaguejava durante a discussão. Então, ali também treinar essa questão do controle emocional, né, para poder, inclusive, discutir. Olha, qualidade de vida discutir também, vice? Mas com certeza, quer dar um xingão e não consegue, né? Olha o desespero, gente. Que raiva, né? Imagina! Então, essa gagueira que vai acompanhar o indivíduo vão ter alguns tipos de formas de gaguejar. E aí isso vai passar por uma avaliação e ser separado. E a gagueira da infância ou adolescência, ela tem outros. Então, precisaria, de fato, passar por uma avaliação para ver se está tudo bem. Porque é normal a gente, quando está aprendendo a falar ou quando está nervoso, gaguejar. A gente que é adulto gagueja quando está nervoso, enfim. Então, teria mesmo que avaliar para separar o que é da gagueira propriamente dita e o que é da gagueira infantil. Perfeito. Porque tem eu tenho uma pessoa próxima de mim, da minha família, que ele tem uma gagueira, assim, mas não é nada exagerado, né? Mas ele fala assim, por exemplo, a primeira sílaba da palavra, ele fala 3 vezes, entendeu? Não é sempre, mas é corriqueiro, né? Eu acho uma graça, eu acho bonitinho até. E é um adulto já. E isso não é uma coisa aparentemente que eu percebo que incomode ele. Mas é normal isso? Então, como eu falei para a Clair, alguns tipos de gaguejar não vão estar dentro da normalidade, né? Vão ser exclusivos da gagueira propriamente dita. Essa repetição de segmento que a gente chama, que, por exemplo, eu vou falar a palavra peteca, eu vou falar pepepeteca, né? Pepepeteca, normalmente está associada à gagueira propriamente dita. Agora, vamos supor que... gago mesmo? Não fiz uma avaliação nele, Jô. Não tem como fazer isso. Certo. Né? Porque não vai depender só de ter essa disfluência da gagueira propriamente dita. Vai depender da quantidade que ele tem no discurso dele. Tá? Então, vamos supor que daqui a pouco eu vou falar alguma coisa e eu faço um bloqueio, que é da propriamente dita. Por exemplo, eu vou falar... Em vez de eu falar papai, eu vou falar papai. Olha, teve um bloqueio. Essa é muito característica da propriamente dita. Mas assim, pode ser que 1, 2, 3 vezes na vida, em algum momento, pode ser que aconteça. E se for um caso isolado, não significa que é uma gagueira, apesar de ser... E essa gagueira também, de repente, ela pode se manifestar em função de alguma coisa emocional, né? A pessoa se descontrolou, tá nervosa, tá ansiosa. Com certeza. Né? E aí aquilo ali... se acentua, né? Inclusive, a principal orientação que os pais de crianças que têm gagueira precisam ter, na minha opinião, é não corrigir os filhos na gagueira, principalmente de uma forma rude, ou brava, ou irritada. Tem que ter toda uma paciência do mundo, porque a gagueira está totalmente atrelada ao estado emocional da pessoa. Totalmente. Ela depende do estado emocional de uma pessoa. Imagina. Então, se uma criança está tentando falar, ela por si só já está angustiada de não conseguir. E aí vem alguém, principalmente os pais que têm uma carga pesada, né, em cima dos filhos, né, tem uma carga importante. Aquela figura de autoridade, né? Exatamente. E fala assim, fala rapaz, fala direito, né? Ou então, rápido, anda que eu tô com pressa. Aí mesmo não vai sair. Aí vai só gaguejar mais, isso piora. Então, eu sei que às vezes numa intenção de ajudar, né, a gente fica angustiado junto, às vezes com a fala bloqueada do outro, mas eu gostaria de dizer assim que como
alguém que trata isso, o que ajuda é de fato separar um tempo com calma e paciência dentro do possível e não apressar. Não apressar, não... É interessante, né, Eduardo, porque falam assim que tem casos, né, de pessoas que têm a gagueira e tal, e são músicos e vão cantar e tudo flui. Interessante isso, né? Qualquer fala automática, Ju, que significa algo que a pessoa já pré-sabe, sai fluido. Porque ela sabe a letra daquela música, ela vai cantar. Isso, inclusive, é uma das bases da nossa Então, terapia. a gagueira tem muito a ver também com essa questão cognitiva, assim, tipo... A gagueira é uma alteração genética que acaba causando uma formação diferente de alguma região cerebral, né? Certo. E aí essa região acaba funcionando de uma forma diferente, que é principalmente a região motora da fala, que fica numa região específica do córtex. Então, ali tem uma formação um pouco diferente, e aí essa função motora da fala espontânea, ela fica prejudicada. Ou seja, a pessoa pede para um gago, não precisa nem cantar, justo. Pedir para a pessoa que tem gagueira contar até 10, ela vai contar sem gaguejar. Ela falar os dias da semana, ela vai falar os dias da semana sem gaguejar. Inclusive, uma estratégia de manejo que a gente usa em consultório para facilitar a vida da pessoa que tem gagueira, é ela pensar antes de falar. Ela planejar o que ela vai falar sempre que possível. Então, eu estou aqui contigo, eu vou te contar sobre um dia que eu passei num parque. Eu já vou pensando sobre aquilo, isso vai reduzir a quantidade de vezes que eu vou gaguejar. Tudo que é planejado, tudo que eu já sei... O que faz muito sentido a questão emocional, porque se a pessoa estiver numa situação ali em que ela vai reagir, né? Ninguém pensa, né, quando está numa situação que vai reagir, né? Exato. E aí aquilo vai se manifestar. Nossa, faz muito sentido. Agora, tem 3 pontos aqui que eu acho importante a gente trazer. Claro. Uma é assim, a gente sabe que hoje tem muitos jovens aí, né, querendo entrar para esse mundo artístico, né, se tornar um cantor famoso e tal. E sai soltando a voz, né? A gente tem um caso famoso, né, que é o do cantor sertanejo, aquele... Como é que é? Que perdeu, que ficou... O Zezé? O Zezé, né? O Zezé é famosíssimo na fonoaudiologia. Então, né? Não sei se é realmente por isso, mas acredito, né, que como cantava desde criança e num tom muito alto, né, talvez não teve um acompanhamento nesse sentido, deu no que deu, uma pena. E aí é que vem a minha pergunta, porque às vezes, de repente uma criança aí vai fazer uma aula de canto, quer começar a cantar e sai se esganiçando aí como os outros, né? Que a gente chega a ver a veia saltar aqui, né? Vai ter problema, né? Vai ter problema. Então, pais, vovós e vovôs, né? Que vem assim aquela habilidade, né, artística e, nossa, essa criança canta. Porque nós, pais e avós, somos criaturas que tem que ser estudada, né? Já leva num fono, né? É bom. O professor de técnica vocal, ele deveria saber sobre questões de saúde vocal no geral, porque ele está trabalhando com essa musculatura. Ele não vai tratar porque ele não é fonoaudiólogo, mas ele deveria se manter... Orientar. Olha, legal, a gente vai começar as aulas e você fazer um acompanhamento já desde cedo com o fono. No mínimo, ver como que está a voz dessa criança, né? Então, muitas vezes, se vai fazer isso de uma forma profissional, né, Ju? Agora, se é de hobby, não vamos expor a criança a um exame. Por exemplo, a videolaringoscopia é um examezinho que tu coloca a câmera, né, na garganta para ver se está tudo bem nas pregas vocais. Isso é um exame que um cantor ou um profissional da voz tem que fazer de 6 em 6 meses. Essa é uma rotina praticamente obrigatória para garantir a saúde vocal. Porque um nódulo principalmente, ou uma fenda, enfim, pode surgir dentro desse período.
por conta da alta demanda vocal. E as crianças são super suscetíveis a terem problemas vocais por conta que eles gritam bastante, falam alto. Sim. Né? E esse exemplo do Zezé é muito bom, porque o que aconteceu com o Zezé? O Zezé, ele teve uma, como tu falou, sempre cantou em tons muito altos. E o que significa muito altos? Altos para ele. Altos para ele. Né? Altos para ele. Em um determinado momento ele alcançava, mas com muito esforço. Então, alcançava, porém, do jeito errado. Depois disso, ele não alcançou mais. Não tinha técnica. Não tinha técnica. Depois disso, ele não alcançou mais e continuou forçando, né? E aí não teve esse acompanhamento em saúde, enfim, questões aí de vida, não sei exatamente porquê, né? Aí questões particulares. E acabou desenvolvendo várias vezes nódulos nas pregas vocais, precisou retirar várias vezes esses nódulos, porque manteve os hábitos. E aí, tu tira uma vez, duas, corre o risco de ficar cicatriz. Por isso que tem que entrar com pós-operatório de fono. Acontece que se tu tira muitas vezes, é praticamente certo que vai ficar uma cicatriz ali na mucosa, na pele que reveste a prega vocal. E essa pele ela tem que ser gelatinosa, ela tem que ser bem levinha e bem hidratada para sair uma voz limpa. Então, se tem uma cicatriz ali que é um tecido duro e áspero, a voz vai ter alguma rouquidão. E aí, como ele passou por vários processos desse, ele tem bastante rouquidão, né? E a rouquidão, ela é... Podem existir vozes roucas, naturais, ou não é? Claro, Pois nosso prefeito é uma voz rouca, né? Isso, exato. O prefeito E é César uma pessoa que usa muito, faz muito discurso, muito, né? Me preocupa um pouco, porque a rouquidão ela é um sintoma de problema vocal. E Dá uma agonia quando a pessoa tá rouca, né? Dá, porque a gente sabe que tem alguma coisa errada. Né? A gente sente que tem alguma coisa ali que não tá legal. O que acontece? A rouquidão ela é um sintoma, alguma alteração na região ali da voz, né? Na região das pregas vocais. Pode ser que seja uma questão só de uso e não tenha nenhuma alteração orgânica, nenhum nódulo, nenhum pólipo, nem nada ali. Pode ser que seja só uso, está fazendo muita força, né? Ou então está fazendo força de menos. Pode ser que seja. Mas pode ser que tenha uma alteração. Rouquidão não é normal. Rouquidão, num geral, não é normal. Aliás, rouquidão... Não, um adolescente, por exemplo, ali, né, tem a mudança da voz. Não vai, a voz dele é assim, é rouca. Olha, rouquidão por mais de 15 dias, inclusive, é sintoma de câncer de laringe. Aí o que acontece? A gente usa isso como um motivo suficiente para encaminhar para fazer uma videolaringoscopia. E a gente vê se aquela rouquidão, o que é que está causando aquilo dali? Porque a voz, ela tem que ser... A mucosa da prega vocal saudável é lisa, hidratada e a voz sai limpa, né? Claro, com a velhice, ela naturalmente vai ficando mais fraquinha e a rouquidão... E essa é uma rouquidão que está tudo bem. Sim. Ela é normal. Agora, uma pessoa jovem, um profissional da voz, que tem uma rouquidão, precisa investigar. Precisa investigar para ver o que está acontecendo ali. A questão do câncer de laringe, que é uma questão que a gente assusta quando a gente fala isso, né? Por que se fala em 15 dias, depois de 15 dias se persistirem? Se durou muitos anos aquela rouquidão, provavelmente não é isso. Porque um câncer é mais rápido, né? Sim. Se durou muitos anos, aquilo provavelmente não é isso. E, num geral, não é. Só que a gente não pode descartar isso, né? A gente tem que sempre se preocupar com isso para não comer bola. Que aquelas cordas vocais ali, elas estão afetadas de alguma forma, né? Exato. Não estão recebendo nenhuma atenção e vai seguir assim rouco com uma tendência a piorar. A rouquidão, se tu não trata, ela vai piorar. Né? Principalmente já pelo processo natural que a gente tem de desenvolver uma certa rouquidão com a velhice. Isso é natural, a gente vai mesmo desenvolver isso. Agora, se eu já tenho alguma condição pré-instalada ali, como um nódulo, às vezes uma fenda nas pregas vocais, que é um espaço que não se encosta e deveria, aí isso vai piorar a rouquidão. Isso vai, com certeza, acelerar esse processo. Muito bem. Até aqui... Então, a gente está falando um pouquinho sobre cada coisa, né, gente? Então, veja aí o que você aproveita, né, para você aí. Então, a gente já falou um pouquinho sobre a questão da audição, né, que daria um programa para a gente falar só disso, né? O fono, ele pode diagnosticar, olha, você está chegando no momento que vai precisar usar aparelho auditivo, ou...
ou vai dar lá alguns exercícios para a pessoa sair dessa condição do o diagnóstico da audição a gente faz, né? Perda auditiva de grau moderado, né? E aí tem outros detalhes. Tem um exame, vamos dizer assim. Tem audiometria. A pessoa vai fazer um exame do ouvido com alguns sons, vai ouvir alguns apitinhos que a gente fala, e esse exame que a gente faz vai dar o resultado do quanto aquela pessoa está escutando, né? A gente não só vê a saúde da orelha nessa parte que escuta, como as anteriores que também interferem. Então a gente tem a orelha externa, que a gente chama, que é esse pavilhão, né? Esse pavilhão. A gente tem, depois do conduto auditivo, tem a orelha média, onde o som passa, tem aquela membraninha, o tímpano, que não é normal estar furada, não pode estar avariada de nenhuma forma, que é onde dá dor de ouvido e enche de pus, às vezes, né? Se estourar, tem que ir no otorrino ver, tem que ir no otorrino, às vezes, botar um dreno ou ver para alguma forma de restaurar aquela membraninha, né? Não pode ficar aberta. E depois tem o órgão em si que recebe o som. Então a gente consegue ver essas 3 orelhas com os exames, né? E ver se está tudo bem. Ali vai sair um diagnóstico, está escutando dentro dos padrões da normalidade. E aí vai ser de acordo com a idade também. Criança tem um padrão, adulto tem um outro padrão. Por quê? Criança tem muito menos tempo de exposição a ruído. Então a audição dela está mais preservada. E o adulto naturalmente se expôs mais. Então é normal que ele tenha um pouco menos de audição que a criança. Mas dentro daquele limite saudável. Cotonete? Então, cotonete tem um único jeito certo de usar. Fora. Aqui. O buraquinho, e eu sei que isso é normal as pessoas gostarem de colocar o cotonete, ou tem gente que coloca até outras coisas, eu me arrepio inteiro quando eu escuto isso, dentro do canal do ouvido. Porque as pessoas muitas vezes não sabem que lá no final tem uma pele bem fininha, que é essa membrana timpânica, e que se estourar, dá um problema. A pessoa perde bastante da audição. E é normal isso acontecer quando a pessoa enfia coisa lá dentro. E assim, mas assim, o problema mais comum do cotonete é empurrar a cera lá. E aí faz a tal rolha de cera, né? Se eu uso o cotonete lá dentro, ele não dá conta de puxar a cera. Certo. Então ele empurra um pouco. Aí tem que fazer aquelas limpezas lá. Aí tem que ir lá no otorrino, porque ficou surdo de um ouvido. Tem que ir lá no otorrino botar aquela aguinha quente, chatinha, que incomoda às vezes. Tem gente que tem mais sensibilidade, gente menos, né? E aí bota aquela aguinha quente, sai, derrete aquela cera e sai. Só porque se ficar usando o cotonete lá dentro do conduto, vai voltar a rolha, vai voltar no otorrino para tirar. Vai ficar nesse vai e vem. Então, o cotonete é sempre só aqui fora. Aí nem precisa ser o cotonete, pode ser a pontinha da toalha. A pontinha da toalha. Né? Muito bom. Tá. Cantores, que eu anotei aqui que eu queria perguntar, porque eu acho que é útil aí para todo mundo, né? Que tá com os artistas aí fluindo, né? Na família. A gente vê, né? Tem muitas crianças que vêm aqui ao programa, já estão cantando e tal. Então, é importante essa orientação aí. Tu falaste lá no início sobre a questão da voz dos homens. Eu fiquei curiosa. Se um homem tem assim, tu falaste do homem ali, dele de repente mudar o tom da voz e tal. Isso é possível? A gente, esteticamente, a gente sempre vai estar trabalhando atrelado à saúde. Né? Tá. Então, o homem, ele passa pelo aquele processo de muda vocal. Sim. Né? Tá menininho ali, Sim. Aí a voz começa a falhar, fica esganiçada, aí daqui a pouco engrossa. Né? Só que até engrossar fica fina e grossa, aquela coisa engraçada. Aquela parte ali da puberdade. Fica aquela coisa engraçada. Né? E o que acontece? Alguns homens podem não... por uma questão assim, biológica mesmo, uma questão ali muitas vezes hormonal e tudo mais, acabam não passando completamente por essa muda. O que significa essa muda? Os hormônios masculinos entram em ação na puberdade, fazem crescer a musculatura da laringe e ela abaixa. Então, quando a gente abaixa a laringe, ela fica mais grave. É onde a voz muda. Alguns homens não passam por essa muda completa. Fica com uma voz mais fina. Ficam com muitas vezes muito mais fina, como é o caso do lutador Anderson Silva. Verdade. Ele é um caso clássico de uma muda vocal incompleta. Só que assim, Jô, saúde, quem define o que é saúde é o indivíduo. Então, por exemplo, no caso do Anderson Silva, não só é uma coisa que não atrapalha ele, como é uma coisa que ele quer manter. Então, isso é saúde para ele.
né? Para ele tá bom, ele gosta da voz dele. Não tem problema Não tem nenhum, problema tá nenhum. tudo certo. Tá tudo certo. Não causa nenhum problema de saúde, tá? Entendi. É mais uma questão pessoal mesmo, né? Completamente. Se o homem, se isso lhe incomoda de alguma forma, há possibilidade de uma melhora. Inclusive é bem rápido. É que É questão mesmo? de 4 Olha. sessões, tu resolve a questão de muda de vocal, tu consegue rebaixar a laringe ali, e a voz da pessoa já na primeira sessão já muda bastante. Olha só que interessante. Nunca tinha ouvido isso. A gente costuma, né, por exemplo, para fins estéticos com artistas, isso acaba acontecendo, atrelado à necessidade dele dentro da voz, né? Então, às vezes a pessoa precisa cantar uma música que é muito mais aguda, a gente tem um exercício de preparamento para alcançar mais agudos, né? Exercício de preparamento para alcançar mais graves, enfim. Que também, provavelmente, isso vai ser mais trabalhado junto com o professor de técnica vocal, que vai ser mais especializado para isso, né? Mas é super possível. Muito bom. O autismo, né? O autismo, TDAH, né? Que a gente até tivemos um programa semana passada aqui, tivemos aí o dia, né, do autismo, dia 2, e durante toda a semana foi pauta, né? Porque os índices são muito crescentes, né? Significativos, e aí o papel do fono é importantíssimo, né, Eduardo? Acho que dentro da área de vocês, assim, vamos dizer assim, a janela de trabalho que mais cresce, né? Com certeza, Jô. Como o pessoal da entrevista passada comentou, né, é 1 para 36 nascidos com autismo. Isso é muito, muito, muito mesmo. E aí, no autismo, a gente vai ter ali o nível 1, 2 e 3, né? O nível 1 já tem as suas dificuldades, e o 2 e o 3 tem muitas mais dificuldades, né? Muitas mais dificuldades. E onde é que vem a dificuldade, né? Se estuda que a origem do autismo, né, na parte biológica, seja uma deficiência numa estrutura neuronal dentro do nosso cérebro, obviamente, que é responsável por reconhecer o outro, né, por lidar com a existência do outro. Por isso que eles são mais eles, o mundo deles. Né? Isso não é algo completamente comprovado, é uma suposição, é uma especulação, né, que a princípio tem feito sentido, porque de fato eles têm uma dificuldade de enxergar o outro, né, de fazer contato visual. A comunicação deles acaba sendo dificultada porque também não se volta para o outro, né? Se volta mais para as coisas com ele mesmo. E a maior dificuldade dele, de fato, é a comunicação. E por que isso é tão preocupante? Porque quando a gente fala de comunicação, é ela que desenvolve todo o resto da saúde humana, praticamente. Mental, pelo menos. O que acontece? A comunicação, ela vai desenvolver a tua memória, seja de médio, curto ou longo prazo, a tua capacidade de raciocínio, capacidade de imaginação, todas as habilidades mentais, a função ouro, que a gente chama, que desenvolve elas é a comunicação. Então, por isso que quando uma criança não fala até 1 ano de idade, tem que ir fazer uma avaliação, porque se ela não começar a falar a partir do 1 ano de idade, e não é falar tudo, é falar algo, papai, mamãe, bola, também não precisa falar tudo certo, mas é começar a falar. Ela vai perder esse momento de desenvolver as habilidades cognitivas e mentais, aí lá na frente não vai conseguir estudar, trabalhar. Vai ter mais dificuldades. Muito mais dificuldade. E a comunicação, assim, para solucionar necessidades, né? Sim. Básicas. Quem já teve em algum país que você não fala a língua daquele país? É um trabalho, gente. É desafiador, você quer se comunicar com a pessoa e você não consegue, porque a pessoa não te entende. Não te entende. Aí você tem que buscar um outro recurso para ser entendido, que é o que eles acabam fazendo, de alguma forma, naturalmente, né? Exato. Porque tem que estabelecer uma comunicação. O problema, né, a parte preocupante no autismo é que se não buscar o recurso para estimular a linguagem deles e a fala, eles por si não vão desenvolver. Muito difícil. Eles vão regredir. Eles vão ficar cada vez mais isolados. A gente tem que estimular essa parte que está deficitária.
Então, por isso que a intervenção tem que começar o mais cedo possível. Certo. Quando a gente identifica, por exemplo, indicadores de risco para autismo, como, por exemplo, prematuridade é um indicador de risco para autismo. Existem mais chances de uma criança prematura ter autismo do que uma criança não prematura. Até ali as 37 semanas, né? Então, a gente vendo indicadores de riscos, a gente já fica de olho naquela criança desde o nascimento já. Se ela apresentar algum comportamento, seja de hipersensibilidade sensorial, ou seja, está no colo quando é encostado ou pego no colo, não gosta, chora, reclama, pode ser que seja uma hipersensibilidade sensorial. Muitas dificuldades e restrições alimentares, quando vai se aproximando de 1 ano de idade não fala, não faz contato visual, não reage à conversa. Porque uma coisa muito linda, inclusive, de se falar, Jo, é que a linguagem, o bebê tanto está pronto para reagir quando ele nasce e nos próximos meses, que ele desenvolve a audição dele e a fala dentro da barriga da mãe. Dentro da barriga da mãe, ele começa a aprender, inclusive, a língua materna dele. Ali dentro, ele já vai desenvolvendo a audição junto com a voz da mãe, com os sons que ele escuta. A cóclea, que é esse órgão que escuta, ele vai se desenvolvendo pelos sons e ele já vai sendo preparado para a língua que ele vai estar inserido dentro da barriga da mãe. Então, ele tem que reagir a esses estímulos, inclusive desde cedo, desde o nascimento, reconhecer a mãe, quem estava ali falando também junto, às vezes o pai ou outra mãe. Então, ele tem essa habilidade já desde bebezinho de reconhecer a voz das pessoas e reagir, né? Reagir àquilo, gostar, não gostar, se assustar, se acalmar com a presença dos pais, né? Então, se tem alguma alteração nesse tipo de comportamento, já tem que ficar de olho, porque quanto antes intervir, mais rápido, apesar de ser demorado o tratamento do autismo, mas fica mais rápido o tratamento das questões que existem ali. E o desenvolvimento também é muito melhor, porque a criança tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de criar novas conexões e aprender. Ela está ali pronta para aprender. Então, aquilo que é deixado para trás na infância de aprender é muito mais difícil aprender na velhice ou na adultice, né? E aquilo que é caprichado ali na infância vai mais fácil, vai mais rápido. Por isso que a gente diz, né, que é muito mais fácil uma criança aprender uma língua, aprender um instrumento musical e tal. Oxincrônico, a Pamela Leite está aqui perguntando, né? Gostaria de saber sobre a fala de bebês. É normal um bebê de 1 ano e 3 meses não falar palavras ainda? Fala papá e tenta falar outras coisas, mas nenhuma palavra concreta. Acho que foi mais ou menos o que tu acabaste de falar. É uma boa pergunta, porque assim, a gente tem uma escalonado o que em cada idade tem que ser falado. Tá. Por letras e por sílabas, Jô. Tá. Então, a criança ali com 1 ano de idade, ela está quase terminando ali a fase de balbucio. Tá. Que é o quê? O balbucio começa o quê? Com as letras mais fáceis, as vogais. Tá. Então, o, i, ela vai fazer esses sons, só que o bebê vai fazer esses sons mais naturalmente, já tem que estar fazendo ali desde o comecinho. E ali perto do 1 ano de idade tem que estar com as sílabas mais simples. Então, o P e o B, o M, então o N, então pa, p, b, ma, na. O NAN ainda é um pouquinho mais difícil, é mais um MAN, porque o NAN exige um movimento de língua mais complexo. Agora, o que é labial, que é bem sensorial, e ele consegue ver os outros fazendo, papá, mamá. Inclusive, são palavras ótimas, papai e mamá, porque além de ser o nome dos pais dele, né, como ele vai chamar, são fáceis de fazer. Então, esse tipo de coisa tem que estar acontecendo, mas palavras reais, assim, no sentido de concretas, exatamente certinho, não é obrigação ainda da criança conseguir. Tá. Mas tem que desenvolver ali até 1 ano e meio alguma palavra direitinho. Por exemplo, falar uma bola, palavras pequenas também, né? Uma criança de 4 anos, ela já tem que estar falando tudo corretamente ou ainda ela pode ter aquelas palavrinhas que ela fala diferente, assim, que a gente acha engraçadinho, né? É normal? Ele já tá, a criança está falando, mas ela fala ainda bastante, uma fala assim, não muito clara. Então, depende do caso.
Existem palavrinhas que são como tem esse escalonamento de palavras do mais fácil para o mais difícil, vão ter palavras que aos 4 anos não vai dar conta de fazer. Sim. Então, tu botar um paralelepípedo para a criança falar, não vai rolar. Mas existem os erros que são daí inconsistentes e os consistentes. Aí a gente tem que olhar, bom, ela erra mais essa palavrinha isolada, ou então a gente reforça aquela palavra de um jeito errado, porque, por exemplo... Ah, e a gente acha bonitinho. Exatamente. Então, a pessoa falava liquidificador para liquidificador. A criancinha falava, eu quero o liquidificador. Né? Ela inventa uma... Não é um exemplo muito bom porque é uma palavra grande, mas, né, para 4 anos é uma palavra grande. Mas ela fala desse jeito e tu, quando vai falar com ela, a mamãe vai lá no liquidificador. Tu também reforça. Aí tá tudo bem, tu tá reforçando aquilo, né? Então ela vai falar daquela forma mesmo. Agora, se tu começa a perceber que, principalmente ali na creche e tudo mais, ela começa a não conseguir aprender palavras novas e erra sempre na mesma letra. Então, a criança ela não faz o L ou não faz o R. Eu tenho um neto que ele inventa, gente, as palavras. Eu não sei de onde que ele... Por exemplo, ele estava outro dia, tem um vídeo dele, que é um sarro aquele vídeo. Que ele tá falando com a outra avó dele, tá xingando a avó que ela cortou, que ela mandou o cachorro pro pet e fizeram uma tosa. E ele tá dizendo assim para ela, você cortou as costas da Petit com o pisolo. E quando a minha filha me mandou esse vídeo, eu disse assim, tá, mas o que ele tá falando? O que é pisolo? Tesoura. Tesoura. Isso, a minha filha entende tudo que ele fala, mas ele tem algumas palavrinhas assim que ele inventa, assim, não sei então, que matemática que ele faz com as sílabas ali, mas... Então, mas olha que interessante, o T e o P que ele troca são semelhantes, são fricativas, são plosivas não vozeadas. Tá. Então, elas são semelhantes, é comum de trocar em alguns casos. O Z ele manteve, que de fato é mais fácil de produzir. Tá, tesouro. E o R que ele troca pelo L também é comum de trocar em até uma certa idade. Então ele fez uma troca que distorceu bastante a palavra, mas dentro de uma análise... Tem sentido. As trocas têm sentido. Entendi. Dentro de uma análise fonética que eu fiz aqui rapidinho, assim, né? Dentro de uma análise fonética, tu vê que são trocas que não são tão incomuns, não são tão associadas a dificuldades maiores. Para uma criança de 4 anos, ainda tudo bem. Ainda tudo bem. Caso tenha muito disso, ou então tu vê que aquilo vai ficando... vai prejudicando, ou então às vezes até vai gerando bullying, enfim. Tu vê que ele não vai desenvolver aquilo de um mês para o outro, de 2 meses para o outro, enfim. Às vezes cabe levar para fazer uma avaliação de fala para ver se não tem nada atrapalhando o desenvolvimento. Porque senão porque ele demorou a falar. A minha filha levou ele num fono, acho que quando ele tinha 2 anos, assim. Ele começou a falar ele com 2 anos ainda não falava quase nada. Daí aí faz mais sentido ainda, porque a idade de fala dele tem que ser corrigida. Não, porque é muito diferente, assim, por exemplo, o meu outro neto, que hoje tem 7, a gente vai olhar vídeos dele com 4 anos, fala perfeitamente. De 4 a 5 é para terminar o processo de desenvolvimento, de conseguir fazer todas as letrinhas. E a gente fica atento, né? Porque é justamente isso, a gente vê, não é comparar, é ficar atento. As minhas filhas também falaram tarde, né? Nesse negócio de comparar é importante uma coisa, existem ainda profissionais de uma lógica um pouco mais antiga, que já se atualizou, de que cada criança tem o seu ritmo. Isso é muito desatualizado, principalmente hoje em dia. Isso chega a ser perigoso, porque como eu falo para ti, se tu não pega o boom de desenvolvimento de neuroplasticidade da criança, ali na faixa do 1 ano até os 4 anos, o que acontece é que, não, mas é o ritmo dela. 1 ano que tu perde dentro desses 4 anos já é um ano muito importante de desenvolvimento. Então, 1 ano não está falando, tem alguma coisa atrapalhando. Nem que seja uma questão de frênulo lingual. Aquele freinho que tem embaixo da língua que segura a língua e às vezes atrapalha para produzir alguma coisa. Nem que seja uma questão de MO, enfim, não é tão comum, mas alguma coisa está atrapalhando. Ou falta de estímulo, ou a família é muito quieta, ou está muito na tela. Pois é. Vixe, se formos entrar nesse tema aí, né, o doutor tem que voltar outro dia, olha, já são 11h30, gente. A tela é um tema bem preocupante. Né?
Bom, o fato é que essa criança, daqui a pouco ela está entrando na escola, vai ter uma vida social, né, com os coleguinhas, e se tiver muita diferença, muita dificuldade, ele vai ter, né, vai ter mais dificuldade. Então, atenção aí, tá? Para a gente finalizar aqui, tem alguns mitos e verdades, né? O da maçã, o doutor acabou com a minha maçã. Eu bem fina, né? Firme na minha maçã ali. Mas pode continuar. Vou continuar Só com a minha maçã. não troca pelo exercício. Tem o efeito placebo, né? Eu vou fazer de conta que a minha maçã faz bem. Tá. Água gelada. Água, temperatura ambiente. Individual. Tem gente que tem sensibilidade, tem gente que não. Tudo bem. Tudo individual. Tem gente que vai ficar ruim com aquilo, Tá. que vai espirrar, que vai tossir, que vai fechar a garganta. Tem gente que é a mesma coisa que nada. Saiba se em você a água gelada faz mal ou não. Perfeito. Se observar. Bebidas quentes demais antes... Isso é porque eu ouvi, tá? Falar. Então, os famosos ouvir falar, né? Por exemplo, eu vou entrar aqui no programa e tomo um cafezinho. O café... Esse líquido quente para... o líquido quente não é muito recomendado porque o que acontece quando a gente coloca calor dentro do nosso corpo? Acontece um processo chamado vasodilatação. E aí o que acontece? A vasodilatação, os vasos aumentam de tamanho, se irrigam mais com sangue e a estrutura fica mais pesada. Se isso acontece também na prega vocal, e acontece, ela vai ficar, Jô, mais pesada, então tu vai ter que fazer mais força para a tua prega vocal trabalhar e sair tua voz. Então tu vai fazer um esforço quase dobrado para falar a mesma quantidade que tu falaria antes. Então realmente o calor, antes de ter uma alta demanda vocal, não é o indicado. O indicado é realmente não tomar nada muito quente e evitar gorduras, né, que vão produzir uma saliva mais espessa. Então, chocolate, mel, que engrossa a saliva também, alimentos fritura, tudo isso vai espessar a tua saliva e vai dar aquele pigarrinho ali também, não fica legal. Viu? Faz sentido, hein, gente? É uma boa dica aí. O que mais a gente pode... Não dá água do... Como é? Tem aquela brincadeira, né? Que os mais antigos, só a criança que não tá falando, né? Da água do papagaio, como é? Pra criança... Do pintinho, né? Uma coisa assim, né? O bico do pintinho. Ai, tem cada uma também, né? Mais algum mito, assim, que tu acha, assim, muita bobagem que as pessoas falam? Jô, eu acho que bobagem nenhum é, porque sempre tem um fundo de verdade e a pessoa faz na intenção de se ajudar. Isso é muito bonito, na verdade. Mas acho que eu queria aproveitar esse momento final para falar, inclusive, rapidamente sobre as telas, porque isso é muito preocupante. O termo do ano passado, definido pelo dicionário de Oxford, foi brain rot, que significa cérebro apodrecendo. Ui! O termo mundial pesado. Foi isso. Foi esse, né? Todo ano eles elegem um termo que represente a sociedade de alguma forma. E por que esse termo ficou em alta? Porque as telas, não só para os adultos, mas em especial para as crianças que estão em formação neurológica, elas estão modulando a formação neurológica de uma forma a deixarem as crianças mais intolerantes, irritadas, ansiosas, apressadas. E isso acaba dando, além de uma dificuldade, e introspectivas, né? Porque agora com essa lei de não poder o celular nas escolas, ficou maravilhoso, porque as crianças voltaram a olharem umas para as outras, né? As crianças voltaram a socializar. E socializar tem uma função, Jô, regulatória emocional, desenvolvimento de ética e moral em sociedade, entender o que machuca o outro, o que não machuca o outro, o que faz bem para mim, o que faz bem para o outro. Tem essa função, e tu na frente de uma tela, tu não tem essa habilidade desenvolvida, né? Além de abaixar a ansiedade e deixar a gente num estado normal de ansiedade. Então, o que acontece? As crianças, muito cedo, já com estímulo a celular e TV e tela em excesso, celular, nem pensar. Mas a tela, a TV, às vezes um desenho e tal, tudo bem, mas nada em excesso. O que é em excesso? Além de 1 a 2 horas por dia. Isso 2 horas já é bastante por dia para uma criança. Fracionados, vamos dizer assim, até seria melhor. Seria melhor fracionados, mas, né, vai assistir um filme não tem 1 hora, né? Mas aí um filme, beleza, um filmezinho, daí depois não vai mais para ali. Mas agora,
jogos, coisas que vão... Só diga assim, os pais que já têm, ou então os que não têm ainda, façam um teste. Os filhos que já usam muito tempo, experimenta tirar para ver a irritação emocional que eles vão ter. Sim. É uma é quase um vício. E, na verdade, os exames que eles têm feito têm mostrado, de fato, que as regiões de vício que se ativam no cérebro para drogas têm se ativado as mesmas para uso demais de tecnologia. É um cérebro apodrecendo. É um cérebro apodrecendo por conta da velocidade de informação e de ansiedade, desregulação emocional, falta de convívio social, tudo que sempre foi necessário para desenvolver um ser humano saudável. Os famosos zumbis da Matrix, né? Que a gente fala. Tá todo mundo zumbizando, né, gente? Porque tá todo mundo aqui, ninguém interage, ninguém, né? É isso aí. E as nossas crianças estão assim, é fato. Só né? não tirem de uma vez para outra, porque isso não vai... Claro, não, tem acho que escalonar. regras, né? Regras, porque é pra gente mesmo, né? Começa com a gente, né? Mas assim, ó, outro dia eu vi uma criança de 6 anos com o celular. Me desculpa, hein? Não tô aqui para julgar ninguém. Mas assim, pra mim, não dá, gente. 6 anos. Se a gente, eu tenho 55 anos, tenho que me disciplinar. A gente se policia, né? E pra gente não é fácil, que a gente tem o córtex frontal desenvolvido, que vem a função inibitória, que a gente tem essa função de se controlar. Você imagina para uma criança que não só não tem desenvolvido, quanto vai desenvolver só perto dos 18 anos. Então ela não tem como dizer que não para aquilo. Quem tem que dizer que não é o pai e a mãe. Só que eu digo, assim como um vício, infelizmente a associação é essa, não dá para tirar de uma vez só algumas coisas. Sim. Porque elas vão ter que ir escalonando, trocando por coisas. E também não deixar aquele vazio. Vai tirar o celular, mas vai sentar para brincar com seu filho. Mas tentar mostrar que existe um outro mundo lá fora, né? Tipo, caverna de Platão, assim, ó, tem um mundo lá fora também, né? Mas a porque, preocupação olha, gente, essa. eu nem gosto de celular, tá? Sou bem franca, isso que pra mim é um desafio. Eu preferia ter a vida sem ele, de verdade. Preferia voltar a minha vida lá como era umas décadas atrás, sem ele. Mas a gente tá aí, né? É a nossa vida, a gente tem que usar. E mesmo eu tendo um pouquinho de bronca com ele, às vezes eu me perco. Né? Já contei aqui, às vezes quando eu vejo, passou 40 minutos. O que eu vi? Eu nem sei. Nos adultos o efeito é esse, a deteriorização da memória. Porque tu vê tanta coisa não importante que o teu cérebro treina que ele não precisa guardar aquela informação. Aí quem passa o dia inteiro em rede social... E às vezes eu tenho uma neura, assim, ó, meu Deus do céu, é muita informação, eu vou enlouquecer. Cansa, né? E quanto mais tu, vamos dizer assim, numa área que tu tem interesse, né? Eu vou consumindo, que a gente chama de a obesidade mental. E daqui a pouco eu descubro, quanto mais eu sei, menos eu sei. E isso me dá uma bugada. E aí tu entra num looping. É que a gente tem um limite diário mental, mental mesmo. Então e ali tu fica meia hora, olha a quantidade de conteúdo que tu tá consumindo. E o hábito virou tão corriqueiro que a gente acorda muitas vezes e pega... conteúdo raso, né? Conteúdo mais raso, Então, pior ainda. Imagina tu começar o dia nas redes sociais, ou enfim, qualquer plataforma que você use, e às vezes, muitas vezes, para se informar, enfim, mas demais naquilo, na manhã você já gastou tua energia mental. Aí o que sobra pro teu trabalho, pra tua família, pro teu hobby, pra tua religião? Não sobra muito, os né? Os níveis todos lá em cima, né? Ansiedade, tudo, né? Essa questão neurocognitiva... Dependendo, inclusive, do que está sendo consumido, né? Exato. A Solange está dizendo aqui, bom dia a todos, que conversa interessante, Jô, Eduardo sabe muito, e o melhor, fala com muita clareza para o leigo, verdade. Obrigado, foi uma Jô. super consulta de esclarecimento, todo mundo ganha uma consulta aí mesmo, né, gente? Sou uma paciente completa dos sintomas citados e cuidados e tratamento recomendado. E o zumbido, doutor, como agendar a consulta? Boa, vamos pegar aí a Solange para a gente fechar o nosso bate-papo. Tá.
Zumbido rapidamente. O zumbido pode ter esse mosquitinho que muitas pessoas falam, que ficam na orelha, né? Pode ter mais grave ou mais agudo. Pode ser assim um zoado grave ou pode ser um tinindo. Um apito. Ele é enfim, pode ser dos dois lados, de um lado só. Ele tem três causas muito comuns. Alteração neurológica, que é a menos comum. Alguma questão de audição, quando a pessoa está com a audição mais rebaixada, né? Então, teve uma perda auditiva, é comum aparecer o zumbido. Às vezes, a questão do equilíbrio junto, né? A questão de dificuldade de equilíbrio, uma labirintite, enfim, pode causar também. E a quarta e última, que na verdade falei 3, mas podem ser 4, é quem tem DTM ou bruxismo. Porque essa musculatura da face tensa, ela vai tensionando as musculaturas ao redor, aqui da região da tuba auditiva perto do ouvido, e isso pode causar zumbido. Isso é uma coisa que vem sendo estudada. E como tem aumentado, né? Muito. Muita gente se queixa de zumbido. E de DTM, né? Que a principal causa é a ansiedade. Muito né? bem. Então... Como podemos agendar uma consulta onde tu estás atendendo? Porque eu vou ter que ir lá, né, gente? Porque metade do que ele falou aqui é pra mim, né? Então, Jô... Tô meio surda, tenho zumbido, falo alto, não tô fazendo como maçã ainda, tudo errado. Fala, doutor, já que estás atendendo. Então, Jô, a princípio, alguns atendimentos como de voz, eles podem ser realizados inclusive na modalidade online. Ah, legal. De voz a gente tem mais essa liberdade. Né? Os outros casos, né, eu a princípio estou atendendo, né, comecei a atender na Clínica Fontana com a doutora Jorge, que tem uma filial aqui em Araranguá. Ela é dentista, tem uma filial aqui em Araranguá e uma em Criciúma. Fica onde? A em Criciúma fica no bairro Michel. Tá. E aqui em Araranguá fica na Sanga da Areia, se eu não me engano. Tá. E aí ali a gente tem um dia por semana, a princípio ali, se eu não me engano, na terça-feira. Tá. A gente tem ali disponível. É só entrar em contato com o pessoal da Clínica Fontana para estar agendando caso precisar, né? Precisar fazer uma avaliação. Pelo teu Instagram o pessoal consegue entrar em contato também? Isso, consegue. Ó, tem o Instagram do doutor, tá ali na tela, tá? Só mandar uma mensagenzinha e tiro qualquer dúvida ali. E estou em processo de contratação com a Unimed de Criciúma. Certo. Só que com a Unimed de Criciúma, a princípio, a gente vai atender só crianças com um nível mais grave de autismo e doenças dessas questões neurológicas, assim, mais. Só questões mais graves, por exemplo, autismo praticamente só nível 3. Muito bem. Tá aí, gente, ó, o arroba aí do Dr. Eduardo, sigam lá, né? Quem tiver alguma dúvida e queira mandar aqui pra gente, a gente encaminha, né? E traz aqui a questão. Sei que foram muitos assuntos. Daria pra gente pegar um assunto de cada desses e miuçar, mas tenho certeza que trouxe aí bastante esclarecimento para todos, né? Que eu ia fechar, que eu esqueci aqui, que eu queria falar, gente? Bom, não sei, é isso, sigam aí, tá? Lembrei. Ele é araranguaense, tá voltando aqui pra terrinha, tá? Veio, foi lá, estudou, agora tá voltando pra cá. Então, vamos prestigiar aí prata da casa, né? Isso é uma bandeira que eu gosto de levantar aqui. A gente dá valor aos nossos profissionais daqui. Adorei te conhecer. Também, Vamos Jô. marcar outras vindas tuas aqui, que são em assuntos muito importantes. Obrigado, sucesso para ti. Obrigado, Jô. Obrigado, você é uma das maiores comunicadoras da nossa região. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Vamos melhorar essa voz aí, né, doutor? vamos sim. Sucesso, que tu continue com a tua carreira muito bem, muito saudável sempre. Amém. Muito bom. Obrigada.